Tu vai sair desse vídeo sim, sabendo como se tornar uma pessoa mais interessante e também entendendo a principal característica que torna uma pessoa mais magnética. Sabe aquela pessoa que chega num lugar e as pessoas ouvem para falar? Sabe aquelas pessoas que tu fala assim, caramba, é uma figura, né, meu? Tu sente aquela energia, parece que aquela pessoa é magnética, né? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Muito prazer, o meu nome é Jason Staldo e aqui nesse canal a gente fala sobre autoconhecimento, sobre hábitos e disciplina. E esse, cara, é um tema que eu achei muito válido trazer aqui para esse canal, porque durante muito tempo eu tive essa preocupação, quando era mais novo, principalmente, cara, eu não queria ser invisível, eu não queria ser o cara que, sabe, pessoa que ninguém nota. Tu tem esse sentimento, eu acho que é muito comum. E depois também, quando você vai para sua vida mais adulta, você vai para os seus negócios, você também conta, né, para te ajudar a vender, para te ajudar a conectar com as pessoas, e você fica se perguntando, cara, eu preciso, sabe, me tornar uma pessoa interessante. E o primeiro ponto aqui é que você precisa entender o porquê, o aonde e para quem você quer se tornar interessante. Eu vou contextualizar aqui e eu vou precisar me usar de exemplo e contar uma história aqui para você precisar entender esse primeiro ponto, que vai encaixar com o segundo ponto. Cara, quando eu era pequeno, ali pelos uns 8 anos de idade, eu comecei a correr com o meu avô numa cidade pequena, de uns 2.500 habitantes. Isso lá pelos anos, 2005, mais ou menos. Eu sou de 95, 2003, 2005. Só que ninguém corria naquela cidade. No máximo, algumas mulheres faziam um pouco de caminhada, assim, para tentar emagrecer e tal. E imagina, em 2003, hoje a corrida está em alta, mas naquele tempo quase ninguém saía para correr assim na rua, né? Imagine numa cidade de interior, de origem alemã, cara, lá nós treinando, correndo na rua, a gente era o quê? A gente era o doidinho da cidade, a gente só corria, né? Às vezes a gente ia nas competições de corrida de rua, que também era uma coisa bem diferente do que é hoje. Era tipo assim, pagava 5, 10 pila a inscrição na prefeitura ali e chegava lá no dia, escrevia, corria. Não tinha esse negócio que é hoje, que é um rolê que tu tem camiseta, não sei o que, e todo um evento. Era um rolê diferente, era um pouco mais simples. Beleza, passa-se o tempo, treinei um tempo, depois eu parava, às vezes voltava a correr. Na adolescência, com 15 para 16 anos, eu fui fazer, no terceiro ano, eu fui para uma escola que tinha atletismo. E lá, eu comecei a treinar realmente corrida para alto rendimento. Atleta profissional. E lá eu treinava, cara, com alguns colegas que já tinham ganhado, e uns ganhavam campeonatos brasileiros. Então, assim, naquela época eu cheguei a fazer marcas que hoje eu nunca mais vou fazer, cara. Nem pretendo também, mas nunca mais vou fazer. No entanto, eu não chegava junto com esses colegas e eu não conseguia ganhar os campeonatos que eu queria. Tive um período também que tive lesões, voltei, ou seja, eu era muito esforçado, fiz marcas que eu nunca mais vou fazer, mas eu não cheguei no nível dos caras que eu precisava para conseguir ganhar uma bolsa e continuar treinando. Então, naquele momento, apesar de estar correndo bem, não era suficiente. Não era interessante, assim, tipo, cara, era legal e tal, mas não ganhei o que precisava ganhar naquela fase. Beleza, passa-se o tempo, eu segui depois fazendo musculação, corrida bem pouco, às vezes domingos, tá, um cardiozinho bem de leve. Volto em 2024 a correr mais, e agora em 2025 também correr mais, fazendo 5 cardios por semana e 5 de musculação. E agora, nesse momento, você me acompanha no Instagram, você vê eu fazendo 5 cardios mais 5 treinos na vida adulta, tendo meu pequeno negócio, tendo que fazer tal coisa, e mesmo na correria fazendo 10 treinos por semana. Aí você diz assim, cara, que interessante isso aí, cara. Pô, que da hora, o cara é fera. Então, o que eu quero te contar com essa história aqui? A primeira coisa, você vai ser interessante em alguns contextos, alguns lugares e para algumas pessoas. Você não vai ser interessante
para todo mundo. Eu vou, cara, isso aqui é tão importante pra gente ir pro segundo passo que eu vou te dar mais um exemplo. Mais um exemplo, rapidinho. Ali na adolescência, quando eu comecei a beber um pouco, eu já parei. Que a galera dos treinos não tomava e tudo mais, eu decidi não tomar, né? Beber. Minha mãe também me influenciava a não beber e tudo mais. Só que, cara, hoje você olha e você diz, cara, que legal, você não bebe, você tem uma alimentação saudável. Naquele tempo, quando eu tinha 15 anos, todo mundo ia pra festa e se divertir, eu era o cara estranho. Ah, irmão, não vai beber? Bebe. Não quer beber? Não tô de boa não. Ah, por que tu não bebe? Não, cara, não quero. Até às vezes achava, porque eu tava sem garrafinha de água, às vezes até me lembro de uma vez que um cara pediu assim, meu, tu tá tomando bala, né? O cara achava que eu tomava bala na festa porque eu não bebia, tá ligado? Eu tava sempre com água. E aí eu era mais estranhão também, né? Mais tímido e tudo mais. E então tu entende que naquele contexto, naquele ambiente de adolescência dessa galera da geração dos 90 aqui, não sei de que ano que você é, mas essa galera da minha geração bebia bem mais do que a galera que bebe hoje, os jovens de hoje, pelo que eu vejo. Então, ir pro baile, pra festa, pra balada e beber e dar PT era tipo normal, era era da hora, era, né, o ápice da semana, era ir pro baile lá e meter o louco, né? E então, hoje é interessante o bebê, naquele contexto era tipo assim, foda-se, ninguém me achava assim, nossa, que interessante, que... Saca? Então assim, cara, primeira coisa, você tem que entender em qual contexto. Você vai ter ações, você vai ter coisas que você vai fazendo na sua vida. Que, o cara, eu gosto de ler. Você quer ler, você quer treinar para se tornar uma pessoa mais interessante. Só que, cara, para quem você vai se tornar interessante? Para algumas pessoas, para outras não. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ser interessante depende do contexto. Às vezes você se conecta com uma pessoa que é super intelectual, tu vê, nossa, essa pessoa aqui é interessante, essa pessoa é inteligente. Coloca essa pessoa num outro contexto, dentro de uma academia, numa outra conversa de rua, de bar, com uma outra galera, tipo, essa pessoa tá desolada, tá... Essa intelectualidade dela, que talvez você ache interessante, não. Então, depende desse ambiente. Então agora a gente vai para a segunda parte, o segundo ponto, que, cara, as pessoas que a gente geralmente acha aquela pessoa magnética, que, nossa, cara, que legal, que essa pessoa tem, quase todas elas têm uma coisa muito forte, que é a autenticidade, tá? E a autenticidade é um negócio, tipo assim, a gente volta no exemplo de antes, você não vai agradar todo mundo. Uma vez numa mentoria, a gente estava numa parte no processo de uma aula de vendas e o cara falou assim, vocês têm que entender uma coisa, vocês não vão vender para todo mundo, vocês não vão conseguir vender para todo mundo, tira esse fardo. Cara, quando eu entendi isso, eu comecei, cara, é verdade, velho, eu fiquei mais leve. Então assim, cara, você não vai conseguir agradar todo mundo. Então você só vai conseguir ser autêntico de verdade se você entender isso. Cara, o meu pai, ele tem uma autenticidade, sabe aquelas piadocas que os tiozão faz assim, aquelas piadas meio de tiozão assim, meu pai tem isso. Só que ele conta e elas assim, foda-se, tá ligado? Rindo e tudo mais, que aquele jeito as pessoas gostam, as pessoas veem uma pureza nele. Aí, se alguém tenta fazer alguma coisa assim, não, vou tentar ser alegre, a pessoa não é da natureza dela, não combina, tá ligado? Você já viu o cantor Leonardo, que ele é um cara que ele fala besteira pra caralho e ninguém cancela ele, porque tipo, mano, aquilo é tão autêntico, se outra pessoa tentar copiar e fazer aquilo fica forçado, fica estranho. A mesma coisa essas pessoas que elas são naturalmente mais sérias, aí quando vê, tu acha interessante aquela pessoa, ela parece mais fria, ela nunca aparece sorrindo, aí você tenta fazer aquilo, só que você não é isso. E não funciona. Então, cara, as pessoas magnéticas, interessantes, ela tem sempre uma autenticidade
forte. E essa autenticidade vem do entender que você não vai agradar todo mundo. E aí você linka isso com entender em que contexto você quer ser interessante, para onde, para quem. E aí a gente vai para outra parte. Você entendendo isso, você internalizando isso, aí você vai para a parte onde você precisa escolher o que é interessante para você. Você quer ser uma pessoa que lê porque você acha isso interessante? Você quer ser uma pessoa que tem um lifestyle diferente, que viaja? Você quer entender o que para você é interessante? Em que contexto você quer ser interessante? E para isso você precisa trabalhar a sua disciplina, a sua constância de escolher alguma coisa e fazer, né? Você quer ler para se tornar interessante, você precisa constantemente ler. Essa questão de ter disciplina, constância, hábitos, eu acho fundamental, é uma coisa que eu prezo bastante, tanto que nos últimos tempos eu me dediquei a estudar sobre, a testar, colocar na prática, entender como funcionam os hábitos. E a gente tem alguns treinamentos referentes a ter disciplina, formação de hábitos, conseguir manter a constância. O link deve estar aqui embaixo, se não tem nenhum disponível, vai ter. Dá uma olhada no link aqui embaixo. Então, cara, você precisa entender o que é interessante para você e aí ir fazendo. E um outro ponto sobre toda essa questão de você ser uma pessoa interessante, que geralmente, cara, para mim aconteceu isso, quando a gente é muito inseguro, a gente ou tem timidez, cara, insegurança, a gente fica se preocupando. O que os outros estão pensando? Será que eu estou sendo legal? Será que eu não estou sendo interessante? Estou sendo, não estou sendo? E essa autenticidade que te torna magnético, né? Você entende que você não vai ser interessante para todo mundo, você entende que você precisa ter a sua autenticidade forte. E essa autenticidade, ela vai ser trabalhada ao nível em que você chega e você pensa assim, cara, você não está mais preocupado se você vai ser interessante para outra pessoa. Você tá tipo assim, cara, foda-se. Eu nem quero, você parecer o interessante, o super interessante, saca? Eu acho que esse é o último estágio. Aí quando você consegue, não é ligar um foda-se, não é ser arrogante, não é nada disso, cara. É tipo assim, você tá fazendo o seu diariamente, você tá trabalhando as coisas que você gosta, que acha que é válido você trabalhar em você, e você já nem se preocupa mais se você é interessante ou não. E isso te traz uma autenticidade forte. E essa autenticidade faz você se conectar, repito, com algumas pessoas sim, e outras pessoas não. Então, recapitulando aqui, você vai primeiro ter que entender para quem, por quê e aonde você quer se tornar mais interessante. Você vai ter que se libertar do fardo de querer ser interessante para todo mundo. Com isso, você precisa trabalhar a sua autenticidade. E por fim, você vai estar tão enraizado, você vai trabalhar tanto as coisas que você decidiu trabalhar em você, seja leitura, seja treino, seja aprender outra língua, seja o estilo de vida, seja as coisas que você faz, seja hobby, seja coisas que você julgou interessante, você vai julgar, você vai estar tão curtindo isso, tão focado em fazer essas coisas que você gosta, que você se propôs, que você julga interessante e útil para a sua vida, você vai estar tão enraizado nisso que nesse estágio você já não se preocupa mais se você está sendo interessante ou não. Então você começa a ter mais autenticidade, e essa autenticidade te torna uma pessoa mais magnética para algumas pessoas sim e para outras não. Então é um circuito, você fortalece a si mesmo, você se torna mais autêntico e essa autenticidade te conecta com mais pessoas. Não deixa de deixar o like aqui no canal e até o próximo vídeo. E como eu sempre falo, né? Bora pro front, vamos agir, vamos pegar e vamos fazer.